Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos a esse quadro novo do canal, Vrá Tatá Curadoria, que é um quadro em que eu trago algumas notícias que me chamaram a atenção durante a semana na área de arte e cultura e outras coisitas mais. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês não é uma notícia, é um presente que eu ganhei, que eu achei de uma delicadeza, de um carinho tão grande que eu faço questão de compartilhar e divulgar o trabalho desse moço, que é o Hugo Pascottini Pernet, que escreveu esse livro aqui, Memórias da Infância em que eu morri. Esse livro foi lançado ano passado e é uma autoficção. Ele mistura alguns elementos biográficos com alguns elementos ficcionais. E eu recebi essa semana, já terminei a leitura e ele me enviou justamente porque o personagem desse livro é um garotinho de 9 anos apenas, então a narrativa é toda através dos olhos de uma criança. E essa criança, esse garotinho, é apaixonado por Fernando Pessoa. É bem curioso, um garoto de 9 anos ter essa ligação com o Fernando Pessoa, e ele é acometido por uma doença muito grave e a partir daí ele começa a escrever cartas para se comunicar com a mãe, ele grava algumas fitas para se comunicar com a mãe, porque ela acaba meio que tendo uma depressão e se afastando do relacionamento deles. Então é um livro que me emocionou bastante, muito tocante, embora eu acho que em alguns momentos essa criança de 9 anos aqui se apresente um tanto quanto madura para a idade dele. Eu vou tentar fazer um post mais completinho sobre ele lá no meu Instagram, então se você não me segue, me siga lá para não perder outras novidades. Muito obrigada, Hugo, já agradeci a ele 1000 vezes, já mandei mensagem no WhatsApp. Nós tivemos o anúncio de uma mudança na Lei Rouanet, que antes o teto para cada projeto, de captação era de 60 milhões e agora baixou para 1 milhão. É uma mudança muito grande, muito brutal, que compromete mais uma vez, prejudica a arte e a cultura do nosso país. Eu acho que a Lei Rouanet, ela não é perfeita, ela precisa realmente de várias revisões para realmente poder ser algo muito mais democrático. A gente tem que ver o que está por trás dessa iniciativa do governo de baixar esse teto. Eles vêm com a desculpa de que vai poder beneficiar jovens artistas, eles vêm com a desculpa de que vão poder beneficiar mais projetos, em maior escala, coisa que antes poucos projetos eram beneficiados. Eu acho que isso é só uma desculpa para mais um desmonte que o governo está fazendo com a cultura e com a educação e com tudo que o governo está podendo desmontar nesse país, ele está desmontando. Porque apesar da Lei Rouanet ter muitos problemas, é uma possibilidade ainda de muitos artistas poderem realizar os seus trabalhos. Eu vou deixar uma matéria bem completa aqui na descrição, explicando a Lei Rouanet, explicando quais foram as mudanças efetivamente que aconteceram na lei, e vocês podem tirar as próprias conclusões de vocês. Na semana retrasada, quando eu postei o primeiro vídeo do Vrá Tatá Curadoria pra vocês, eu falei um pouco daquela questão do Padilha, da arte, do cidadão, como que a gente separa a obra do artista. E aí, coincidentemente, no dia seguinte, apareceu um vídeo na minha timeline da TV Boitempo falando de arte e política na era Bolsonaro. Eu achei o vídeo excelente, é um vídeo com o professor e cientista político Mauro Iazzi. É um quadro da TV Boitempo que chama Café Bolchevique, se eu não me engano, e ele vai dizer alguns porquês que geralmente ele consegue separar o artista da obra de arte. E ele fala uma frase muito legal que eu anotei aqui, que é: os mais babacas têm dados humanos significativos, assim como aqueles que a gente julgava profundamente humano têm lado babaca. Outros são babacas completamente. Eu achei isso maravilhoso. Ele dá algumas justificativas, eu não concordo com todas elas, mas eu acho que é sempre bom a gente ver outros pontos de vista para a gente poder formar a nossa própria opinião. Passa Palavra divulgou uma matéria contando dos bastidores dos funcionários da Livraria Cultura, vários funcionários denunciando maus tratos, assédio moral, situações em que eles foram ofendidos, humilhados, e são uma série de depoimentos nessa matéria que vai deixar você de queixo caído, embasbacado e frustrado, triste, enfim, eu não sei nem palavras para definir o sentimento que me trouxe essa matéria. Quando eu li, eu fiquei bem indignada porque a Livraria Cultura está passando por um momento que eles estão totalmente endividados, e a gente ficou completamente tocado e emocionado quando a gente viu que as livrarias estavam tendo uma crise. Só que aí a partir dessa reportagem, a gente vê o outro lado da situação, que não é só uma questão de que existe uma empresa em crise, mas existe uma empresa que muito provavelmente age com má fé com seus funcionários, não percebe o lado humano nessa relação, é escrota, é filha da puta, desculpa a palavra, mas é bem isso mesmo.
E aí a gente vê que nada acontece meio que por acaso, que a crise é uma coisa que já se generalizou e tá para todos os lados, né? Eles estão com várias dívidas trabalhistas. No primeiro momento eu ponderei aqueles depoimentos todos que eu fui lendo, achei que era um pouco mais dramatizado do que a realidade, mas aí depois eu fiquei sabendo que um amigo muito próximo meu trabalhou na Livraria Cultura, ele sofreu vários tipos de assédios morais, ele processou e ele acabou de ganhar essa semana o processo contra a Livraria Cultura. Então esse fato que é tão próximo à minha pessoa só corroborou para eu ter certeza que de fato aqueles depoimentos eram todos verdadeiros. E a Livraria Cultura inclusive fez um post no Instagram dela, que é um post que eu gostaria muito que Jana Viscardi, a minha amiga linguista, analisasse esse pedido de desculpas da Livraria Cultura, porque eu achei ele muito genérico, muito protocolar e realmente eu acho uma grande decepção uma livraria desse porte e que tem um espaço na minha memória afetiva tá passando por isso. Eu descobri que eles são babacas, que eles são escrotos, mas eu não sei por que a gente fica chocado e espantado, porque empresário geralmente é escroto, patrão geralmente é escroto, quem tem o dinheiro, quem tem o poder, geralmente é escroto. Não é uma generalização, né, gente? Não me leve a mal se você não é um patrão escroto e babaca, mas em geral é isso que acontece. Eu vou ler para vocês aqui o comunicado. Estamos muito tristes com as declarações que têm sido feitas sobre a nossa empresa, temos muito orgulho da Livraria Cultura, nossa equipe é maravilhosa e nossas lojas são lindas. Somos um time que gosta de trabalhar muito e continuaremos fazendo isso para entregar conhecimento e cultura para os brasileiros, além de um serviço incrível. Valorizamos todas as pessoas, a diversidade e a liberdade de expressão. Por isso, lamentamos as distorções, mas respeitamos o direito de cada um dizer o que pensa. Nossas portas estão abertas para receber os clientes e também os críticos dispostos a nos conhecerem de perto. E convidamos você a refletir sobre tudo que lê. Eu convido vocês para lerem todas as matérias que eu vou deixar aqui no link da descrição sobre esse caso. Eu também vou deixar aqui na descrição o link com os tweets de ex-funcionários. Tem gente de editora escrevendo sobre a Livraria Cultura. Eu acho que, no mínimo, a Livraria Cultura foi bem protocolar, arrogante e não fez em nenhum momento uma meia-culpa que, se porventura ela ofendeu ou maltratou algum funcionário, ela vai tentar resolver isso da melhor forma. Não teve nenhuma justificativa, é uma arrogância, enfim. Eu particularmente não frequentarei mais a Livraria Cultura. Você faça o que você quiser com essa informação, obviamente, porque cada um faz aquilo que bem entender. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero dar uma última dica para vocês de um livro que eu li mês retrasado, não me lembro muito bem, mas eu queria muito dar um jeitinho de falar rapidamente dele para vocês, que é um livro que chama-se Crisália. Esse livro é de uma autora brasileira chamada Andressa, vou ler aqui o sobrenome dela, Tabacizinski, eu não sei se é assim que se fala. É um thriller, minha gente, é um romance policial cheio de suspense, é o primeiro livro dessa autora, ela é uma autora do Sul. Li esse livro por recomendação da Tati Leite do canal Valer um Livro, que ele estava disponível, eu acho que ele deve estar disponível ainda pela Amazon através do Kindle Unlimited. Eu baixei esse livro para ler gratuitamente, então você pode fazer isso se você tiver o Kindle, enfim. Que eu tô numa pegada de ler muitos autores brasileiros, autoras brasileiras contemporâneos, e eu não podia deixar de indicar esse livro porque eu não sou uma pessoa que lê muitos thrillers, mas eu gosto muito de ver filmes de suspense e de investigação, de terror. Eu adoro esse gênero. E esse livro aqui vai contar a história da Amélia, que ela é uma menina que a gente já começa a história sabendo que ela morreu, a Amélia está morta, e durante a história desse livro a gente vai querer descobrir quem matou a Amélia. Além de ser de uma mulher, é um thriller, é brasileiro, se passa em Curitiba, minha gente, se passa aqui no Brasil, os cenários que ela vai narrando, a gente, mesmo que você não conheça Curitiba, você sabe que em algum momento da sua vida você pode ir lá e conhecer aquele lugarzinho, porque tá muito pertinho da gente aqui, Curitiba. Quer dizer, dependendo de onde você mora, não vai estar tão pertinho assim. Mas é um cenário que pra gente é mais quentinho no coração, porque fica aqui no Brasil. A história, ela é desenvolvida a partir de 2 pontos de vista. Ela vai acontecendo simultaneamente. A policial que está investigando o caso, e a gente vai vendo o outro lado da história, que é a Amélia contando a história dela, antes de morrer, obviamente. Então, no final, essas duas partes vão se entrecruzar, e a gente vai desvendando junto com a policial
quem que matou a Amélia, quem foi a Amélia. Vai ser uma história que a gente vai ter vários elementos super importantes que a gente tem que discutir, que é a questão do relacionamento abusivo. A gente vai ter ali a família da Amélia, uma família super religiosa, eles são extremamente conservadores, e a gente vê várias situações que são situações de homofobia, de abuso, de preconceito, são todas essas temáticas que vão sendo discutidas, e o mais incrível é que várias coisas que estão contidas nesse livro são baseadas em fatos reais, são notícias de recortes de jornal que a Andressa pegou e colocou dentro desse livro. Em muitos casos você fala assim, nossa, isso aqui é ficção, mas não, isso aqui é realidade, isso aqui acontece mesmo. É um livro assim desses viciantes que você não consegue parar de ler de verdade. Recomendo muito que vocês procurem se vocês tiverem interesse, principalmente se você gosta de thriller e principalmente para enaltecer a nossa literatura brasileira. Me contem aí o que vocês acharam desse vídeo, me deixem as opiniões de vocês. Até a próxima, um beijo imenso e tchau!